Fala galera, aqui é Shawan da Eagle Team USA e hoje eu vou comentar com vocês sobre como funciona o processo seletivo para se tornar policial aqui nos Estados Unidos. O processo ele é bem diferente do que conhecemos no Brasil e hoje eu vou explicar para vocês cada etapa, desde a aplicação até a formação na academia de polícia. Então fica até o final porque eu vou comparar as etapas do Brasil, o concurso público do Brasil com o processo seletivo aqui dos Estados Unidos e eu vou tentar dar algumas dicas importantes para vocês. Então, bora lá! Primeiro, eu vou falar sobre alguns dos requisitos básicos. Por exemplo, nos Estados Unidos você precisa ter pelo menos 21 anos ou 18 em alguns estados, né? E ser cidadão americano, residente permanente, legal, o famoso green card, ou ter a autorização de trabalho, né? Que é o work permit. E tem um vídeo no canal que fala só sobre os requisitos básicos para você se tornar policial. Então, se você não viu, o link vai estar aqui embaixo, na descrição. Olha lá. Porque eu vou ser bem breve aqui nesses requisitos básicos, por já ter o vídeo falando sobre isso. No Brasil, o requisito de idade geralmente começa ali em 18 anos, né? E a cidadania ela é obrigatória para você ser policial no Brasil. Outro ponto, enquanto no Brasil é comum exigir o nível médio, o ensino médio para as polícias militares, alguns estados estão subindo para a polícia no nível superior, né? A maioria dos departamentos aqui nos Estados Unidos, o ensino médio ele é suficiente para você. Ter um curso superior é um diferencial. Alguns departamentos e estados exigem que você tenha completado parcialmente a sua faculdade, né? O ensino superior. Mas na sua grande parte, o ensino médio já é o suficiente. Então, galera, quando se trata da etapa de inscrição, o processo seletivo nos Estados Unidos ele é bem mais simples quando comparado com o Brasil. Já que aqui nos Estados Unidos a maioria das vagas elas estão abertas, disponíveis, né, no site do governo ou até mesmo em sites privados, como o LinkedIn, por exemplo. E realmente é um processo seletivo como qualquer outro do Brasil. Normalmente tem um período de provas, não há uma data específica, não há limite de vagas pré-estabelecidas normalmente. Enquanto no Brasil você participa de um concurso público, né, com edital, datas específicas, provas unificadas na mesma data, ou seja, no Brasil você concorre uma vaga com 100, 200, 300 candidatos. E aqui o processo é mais sobre suas experiências, conhecimentos. E o departamento, se ele acreditar que você é apto, eles gostarem de você para aquela função, eles vão te contratar, você vai para frente nesse processo seletivo. Uma outra diferença crucial nos Estados Unidos é a verificação de antecedentes minuciosa. Eles checam o histórico criminal, financeiro, até mesmo as suas redes sociais. É por isso que é importante você manter o mais profissional possível tudo, já que no Brasil também há uma investigação, não estou falando que não tenha, não. Tem uma investigação, mas ela é muito mais focada na parte criminal. Aqui nos Estados Unidos, eles focam na criminal, social, criminal, sua vida financeira e até na sua vida digital, redes sociais e tudo mais. Então, para explicar um pouco melhor essa primeira etapa do processo, né? Você irá aplicar de forma online. Eu vou deixar algumas opções de sites aqui, onde você consegue encontrar vagas para a polícia aqui nos Estados Unidos, para você ir se familiarizando. Após você verificar todas as informações sobre aquela vaga específica do departamento, desde requisitos básicos até benefícios da vaga, como salário, plano de saúde, férias, você tendo certeza que aquela vaga ali se aplica ao que você quer, você almeja para a sua vida profissional, você vai, realiza o cadastro, vai ter que preencher várias informações como nome completo, dados pessoais, endereço, contato, informações específicas como experiência profissional, escolaridade. E uma dica que eu dou para vocês nessa etapa que é super importante é entender a equivalência dos níveis de escolaridade daqui e do Brasil e também equivalência em relação a cargo das profissões que exerceu no Brasil. Porque uma tradução literal nessa etapa em muitos casos, não vai ser eficiente. Eles vão entender que a faculdade... Eles não vão conseguir entender qual faculdade ou profissão que você já exerceu. Um exemplo, por exemplo, que eu dou é a faculdade de Direito. Sou formado em Direito no Brasil.
Quando eu fiz a equivalência da Faculdade de Direito do Brasil para cá, eu não sou formado em Direito, mas eu tenho a First Degree in Law, que seria a primeira formação em Direito. Para eu ser um advogado aqui, não basta só eu passar no bar, que seria a OAB do Brasil. Eu teria que fazer uma complementação de estudo, que aí eu seria, sim, realmente formado em Direito aqui e seria apto a tentar a prova para exercer advocacia, por exemplo. Então, muitas vezes, a tradução, a equivalência do Brasil para cá é diferente. Então, vamos falar da prova escrita. Caso a sua aplicação tenha sido feita de forma correta, tenha atingido todos os requisitos mínimos pelo departamento, o próximo passo é a prova escrita. A prova escrita nos Estados Unidos, na maioria dos departamentos, eles avaliam a lógica, o raciocínio, interpretação de textos, e eles colocam situações hipotéticas, tentando ser prático e direto. Um exemplo, aqui na Polícia de Nova York, eles te dão uma imagem, um vídeo, e você tem que analisar aquela imagem por um determinado período de tempo e responder 10, 15 perguntas sobre conteúdos que tinham naquela imagem, naquele vídeo. Um outro exemplo, na Polícia de Seattle, quando eu fiz a prova deles, eles te dão um vídeo, um trecho de um vídeo, e perguntam qual que seria a sua reação com aquela situação hipotética que aparece no vídeo. E já no Brasil, eles são mais focados no teórico, na matemática, português, direito, atualidades. E quando a gente está acostumado com os concursos brasileiros, né, os testes dos Estados Unidos, eles parecem ser mais simples, mas eles exigem sim a rapidez no raciocínio para você não perder tempo e responder de forma rápida aquele negócio, porque você tem um período certo para responder. Então, minha dica é praticar a resolução de problema, questões de lógica, que vai te ajudar. E lembrando que na maioria das provas escritas aqui, eles exigem 70% a 75% de acerto. Varia de departamento para departamento, mas essa é a média. E a prova normalmente ela é de múltipla escolha, discursiva, normalmente um misto dos dois. Então a prova aqui nos Estados Unidos, se você fizer o mínimo exigido, você vai ser chamado para as próximas etapas. Diferente do Brasil, que às vezes, mesmo com o mínimo, você não se classifica para as próximas etapas, né? Aqui, se você fizer o mínimo, você vai passar para a próxima etapa. Aí você vai se perguntar, né? Chauan, então não tem que tirar uma nota boa, só o mínimo basta? E a minha resposta é, com o mínimo você passa para as próximas etapas. Porém, quem tem uma nota maior ou que as experiências profissionais de vida, né, são mais próximas do que a vaga está exigindo, essa pessoa vai ser chamada primeiro para realizar as próximas etapas. E falando nas próximas etapas, né, após você ser aprovado na parte escrita, a depender do departamento, pode ser feito o teste físico ou a entrevista oral. Agora o teste físico. Você já deve estar cansado de ficar escutando eu falando o tempo inteiro, repetindo. Mas de uma forma geral, aqui nos Estados Unidos, o teste físico ele varia de departamento para departamento. De forma geral, ele inclui corrida, flexão, abdominal. Existem muitos departamentos com simulações de situações reais. No Brasil também há provas de corrida, flexões, barras, abdominal, mas vem uma padronização por edital e eu diria que é quase uma padronização nacional. A grande diferença, na minha opinião, é que aqui não é classificatório, é eliminatório. Se você não concluir, tá fora. Tempo para conclusão das provas do exercício são maiores. E em muitos dos casos, nos Estados Unidos, a avaliação física é voltada para cenários práticos do dia a dia do policial. Você vai ter ali circuitos de exercício que vão contemplar subir e descer escada, simular disparo de arma de fogo, simular que está resgatando um corpo, né? Puxando, carregando um manequim ali pesando 60, 80 quilos. Pular muro, abrir porta, esse tipo de situação. Muitos departamentos aqui, esse é o estilo de teste de aptidão física que eles têm. E outros são bem semelhantes ao Brasil, que inclui corrida, 2.400, 3.200, abdominal, flexão, barra, etc. Sobre a entrevista oral. Aqui nos Estados Unidos é muito comum a gente enfrentar um painel de policiais que avaliam a nossa ética, comunicação, como lidaríamos com conflitos, situações do dia a dia.
Já no Brasil, eu particularmente desconheço algum departamento de polícia que faça esse tipo de entrevista. Se tiver alguma, por favor, deixa nos comentários para a gente ficar um pouco mais informado. A entrevista oral ela pode ou não ter um polígrafo e pode também ser mais de uma entrevista. Normalmente são duas, uma no começo, outra no final do processo, a do final com o chefe do departamento. Mas, logicamente, não é uma regra, apesar de ser bem comum. E uma das dicas que eu dou para as pessoas que sempre estão me perguntando para a parte da entrevista é: seja claro, direto, confiante e tenta sempre demonstrar o seu comprometimento com a comunidade. Aqui aquele lema do servir e proteger que a polícia tem. Então agora vamos falar da avaliação psicológica e médica. Ambos existem tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? Mas com algumas diferenças. Nos Estados Unidos, os exames psicológicos eles podem incluir cenários práticos para avaliar a reação de estresse do candidato, além de uma entrevista com um psicólogo. Enquanto no Brasil eles são mais focados em exames tradicionais, clínicos, padronizados por edital, acho que essa é a maior diferença entre ambos. E os exames médicos, eles são bem parecidos, são mais para avaliar as condições físicas do candidato, né? E eu diria que no Brasil é até um pouco mais rigoroso do que aqui o exame médico. Por fim, mas não menos importante, a academia de polícia. Nos Estados Unidos ela dura entre 4 e 7 meses e ensina desde defesa pessoal, ética, legislação penal, legislação interna, procedimentos, tática, mas com um foco muito maior na questão intelectual da formação policial do que no aspecto físico em si. E já no Brasil, a duração varia, podendo variar aí, né? Chega a variar entre 6 meses até 4 anos, dependendo da corporação, do curso, mas com uma carga teórica, uma carga horária muito maior. Até porque a gente tem uma carga no Brasil horária de um curso tecnólogo, de uma graduação de 5 anos, comprimida em 7, 8 meses, 2, 3 anos. E por que eu falo isso? Eu vou falar sobre a minha experiência. Eu posso comentar que para mim a academia de polícia do Brasil foi muito mais difícil do que aqui, porque é literalmente um treinamento militar que eu tive. Eu converso com alguns amigos daqui, conto sobre as diferenças, como era meu curso de formação no Brasil, alguns das Forças Armadas daqui, e muitos deles falam que o que eu descrevo para eles se assemelha muito com o treinamento básico militar do Exército dos Estados Unidos. Essa é uma diferença que eu senti. Outra é que bastante das vezes eu chegava no Brasil às 5 da manhã na academia, não tinha horário para ir embora. Às vezes só saía 9 horas da noite, nem saía às vezes porque tinha serviço no quartel. Enquanto aqui na academia de polícia nos Estados Unidos eu tinha um horário fixo, 8 horas por dia, não tinha hora extra, tinha meus finais de semana em família para eu estudar, para aproveitar o final de semana, fazer o que eu quisesse. Mas vale lembrar, vale frisar que essa é a minha experiência que eu tive na Polícia Militar de Minas Gerais e na Polícia de Nova York. Obviamente, podendo ter as diferenças entre polícias no Brasil, que se assemelham com aqui, e as polícias daqui, que se assemelham com alguma polícia do Brasil. Essa é a minha experiência de academia de polícia. E aí, o que você achou? Para esse vídeo não ficar extenso, no próximo eu contarei como foi o meu processo seletivo para entrar aqui nos Estados Unidos, uma experiência pessoal. Lembrando que eu apliquei para mais de 5 departamentos de polícia aqui nos Estados Unidos, ainda morando no Brasil. E agora que você sabe as diferenças e semelhanças entre os processos do Brasil e dos Estados Unidos, comente aqui embaixo suas dúvidas, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever, ative o sininho, compartilhe com quem sonha em ser policial nos Estados Unidos e prepare-se para a missão. Força e honra. Até o próximo vídeo.